Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí nessa jornada da Bíblia para você, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos aí com esses pequenos vídeos para que você estude a Bíblia conosco. Essa é a ideia, que você realmente peça a direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Pegue sua Bíblia, anote, leia conosco esses textos bíblicos na medida que a gente vai tentando aqui elucidar algumas verdades que às vezes estão escondidas aos nossos olhos, mas pela graça e a operação do Espírito Santo de Deus, ele traz essa revelação ao nosso coração. Essa é a grande ideia quando lemos um texto bíblico. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que traga essa revelação, não só à mente, mas ao coração, porque quando a palavra do Senhor alcança corações, ela muda perspectivas e muda as nossas ações também e intenções de coração. Esse é o objetivo quando a gente se aproxima da palavra de Deus. E é muito importante também entendermos o contexto histórico em que a carta está escrita. Por isso que nós estamos aí, nesses vídeos que me antecederam, falando sobre isso também, trazendo essas revelações. E aqui a gente entra no capítulo 3 da carta aos Gálatas, quando Paulo mostra um pouquinho mais a sua indignação, e o meu objetivo aqui nesses próximos minutos é falar do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 3 de Gálatas, que fala o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A gente já começa aqui com o tom dessa carta. Na verdade, desde o início, Paulo mostra um sentido de indignação com essa igreja. Na verdade, essas igrejas da região da Galácia. E aqui, de novo, ele volta com essa mesma ênfase de profunda indignação. Ele coloca: ó Gálatas insensatos. Insensatez, ele acusa aquela igreja de insensatez. Insensatez, na verdade, é aquela pessoa que não tem juízo, que não pondera as coisas, que não analisa, que é levado por todo o vento de doutrina. Existem, infelizmente, muitas pessoas assim, pessoas que não criaram suas raízes. Raízes aonde? Em Cristo Jesus, na sua palavra. Há muitas pessoas que acreditam ser cristãs apenas porque frequentam uma igreja, ou então porque fazem alguns atos, mas poucos se identificam com Cristo porque realmente vivem a vida de Cristo em suas vidas. Ou seja, aqueles que estendem as suas raízes na palavra e delas são nutridos. Quando eu falo estender as raízes, essa é a ideia de você estar enraizado, arraigado em Cristo Jesus. E para isso, eu e você precisamos nos aproximar de Cristo através da palavra e da oração e do jejum, e compreendendo essas verdades bíblicas. É por isso que Paulo, ele acusa eles de insensatez. Ó Gálatas insensatos. E mais uma vez, aponta a sua mesma indignação, quando lá no capítulo 1, versículo 6, a gente falou sobre essa ideia, quando ele fala: admira-me, Gálatas, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mais uma vez ele volta a esse tema. Quanto à insensatez, e ele está ali mostrando para eles que retornar às obras da carne, às obras da lei, é uma insensatez. Mas nós temos que admitir aqui que, infelizmente, nós corremos o risco de todos os dias cair nessa mesma insensatez dos Gálatas, de ter o rádio da nossa vida fora de sintonia com Deus. Eu usei esse exemplo dessa sintonia fina que temos que ter para com Deus. Paulo está falando: olha, isso é insensatez. E ele traz essa mesma acusação para conosco. Ele fala: quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra fascinou, olha só, fascinou, é uma palavra que dá a entender no original que é uma ação demoníaca, uma ação demoníaca, ou seja, uma ação do inimigo contra as nossas vidas. Esse fascínio que o nosso coração pode cair, pode ter por trás dele também uma ação direta do nosso inimigo. Ele fala: quem vos fascinou? Ele procura quem é essa pessoa, quem é essa força
Na verdade, nós entendemos que existe uma força contrária, e Paulo está mostrando isso. Era uma força demoníaca do inimigo contra o coração daqueles homens e mulheres que frequentavam as igrejas da Galácia. Ele fala, alguém vos fascinou, alguém prometeu algo para vocês, mas é muito simples, porque o nosso coração é facilmente seduzido. René Descartes ficou mundialmente famoso pela sua frase dizendo que eu penso, logo existo. Sua tese, penso, logo existo. Mas quando imaginamos quem somos, nós entendemos que nós seguimos o que amamos, ou seja, na verdade, nós não fazemos o que pensamos, fazemos o que amamos, é isso que eu quero dizer. Fazemos o que o nosso coração ama. Portanto, você pode analisar que muitas vezes você pensa, puxa, eu sabia que era errado, mas mesmo assim eu o fiz, porque o meu coração desejava isso. Ou seja, o nosso coração é uma fonte de fascínios, que nos fascinam. E ele está falando assim, o inimigo está usando dessa semente que está no seu coração e no meu coração para nos fascinar, alargar a fé, alargar a graça em Cristo Jesus e abraçar a lei, abraçar essas obras da carne, achar que eu posso fazer alguma coisa para ser o meu próprio Salvador. Essa é a ideia. Quando eu procuro alguma coisa que não seja Cristo, eu procuro um Salvador. Todo o coração do ser humano procura alguém que lhe salve. Pode ser as obras, no caso aqui, ou a fé em Cristo Jesus. Mas o fato é que eu preciso de um Salvador. O meu coração busca ser salvo. Queira você ou não, nós estamos buscando isso. Mas infelizmente o modus operandi do nosso coração sempre se volta a fazer alguma coisa, a ter alguma coisa concreta. É difícil a gente compreender que apenas a fé, que a obra não é minha, a obra é de Cristo. É por isso que ele fala. E o judeu tinha essa ideia de que ele era sustentado por uma descendência direta a Abraão. Tanto é que no capítulo 3, a partir do versículo 6 em diante, isso vai ficar para o próximo vídeo, o pastor Leonardo vai abordar isso com você, a ideia de Abraão. Ele chama o pai da fé, ele chama esse patriarca, essa personagem tão importante da história dos judeus, para mostrar que mesmo Abraão, ele dependeu da fé. Mesmo Abraão, o grande patriarca, quando ele chama Abraão para a história, para o seu argumento, ele traz um peso muito grande para os judeus. Ele mostra, mesmo esse homem tão importante da fé judaica naquela época, também dependeu não da lei, não da carne, mas da fé. Até mesmo Abraão teve um filho que foi o filho da promessa, o filho da sua velhice, que foi o filho da promessa, Isaque. Ou seja, em todos os momentos, mesmo Abraão, esse grande pai da fé, dependeu da fé. Não é o pai das obras ou da carne, é o pai da fé em Cristo Jesus. Mas ele começa dizendo, quem vos fascinou antes, cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado. Essa ideia de exposto como crucificado, essa palavra no original, é como se fosse um outdoor. Você já viu o outdoor na cidade? Aquele grande local onde os anúncios são colocados para que todos os carros possam passar e ver o anúncio. Então ele está falando assim, Cristo foi exposto num grande outdoor. Jesus crucificado. Crucificado. Na verdade, a própria crucificação de Jesus Cristo foi um grande anúncio. Anúncio. Ele foi exposto. Essa é a ideia. De forma pública. A todos os olhos. Quando você entende um pouco da crucificação, os romanos crucificavam as pessoas nas entradas ou saídas das cidades, até mesmo das colônias romanas. A ideia é que aquela pessoa condenada ficasse crucificada ali até sua morte, e eles eram impedidos porque eles eram tidos como malditos e serem devidamente sepultados. Então as pessoas ficavam ali até literalmente apodrecer e ser comido pelas aves. Isso era um grande sinal de exposição do poderio de Roma. Ou seja, para todas as pessoas que entravam e saíam viajantes para cidades romanas ou as colônias romanas daquela época, era um grande aviso, era uma exposição, era um grande outdoor dizendo, não mexam com Roma. Não entrem no caminho de Roma, do imperador romano, porque o seu final pode ser triste tanto quanto essas pessoas que estão penduradas nessas cruzes.
A ideia é essa, mas ele está falando assim, ó, Cristo também foi exposto como crucificado, ele foi colocado diante dos seus olhos, como um grande outdoor. Né? Existe um comentarista chamado Donald Campbell, eu vou ler aqui, ele fala, o seu comentário aos Gálatas, ele fala, Paulo havia proclamado vívida e graficamente o Cristo crucificado aos Gálatas. No entanto, seus olhos foram desviados da cruz para a lei, ou seja, eles não tinham mais desculpa. Ele fala que Paulo pregou esse evangelho de forma gráfica. Como é que se prega o evangelho de forma gráfica? Quando eu e você, como cristãos, estamos encarnados também na vida das pessoas, ou seja, nós não temos apenas um discurso, e o discurso é importante, mas o discurso sem a ação encarnada de Cristo na vida das pessoas, ele perde seu valor. Ou seja, quando Jesus Cristo ali é exposto, crucificado, ele está falando assim, não só um discurso do evangelho, da graça e da misericórdia, mas um Cristo que se doou na cruz, crucificado para pagar os nossos pecados. Ele fala, por isso vocês são indesculpáveis, por isso Paulo começa falando, vocês são insensatos, quem vos fascinou? Porque Cristo foi de forma gráfica, pública, perante todos os olhos, exposto a vocês. E muitas vezes é assim conosco também, nós entendemos a palavra do Evangelho, assim como Cristo foi exposto, nós vemos essa mensagem, mas passamos a nossa vida toda cambaleando entre graça e lei e graça. Ele fala, vocês são indesculpáveis. Daí ele começa com alguns argumentos, né? O primeiro argumento, no versículo 2, ele fala o seguinte, quero apenas saber isso de vós. Ele faz algumas perguntas. Primeiro, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele fala, como é que vocês receberam o Espírito? Como é que vocês foram batizados com o Espírito? Como é que começou isso? Porque vocês cumpriram a lei? A gente tem que entender que ele está falando por uma igreja gentílica, ou seja, que não tinha essa familiaridade com o judaísmo, que não era da descendência direta de Abraão, de toda a linha judaica. Ele está falando por uma igreja de gentios. Ele está falando, como é que vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Como é que aconteceu isso? Foi pelas obras da carne? Foi pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? É lógico que foi uma pergunta retórica. Paulo estava falando para eles, é óbvio que vocês receberam pela pregação da fé, foi por uma das viagens missionárias, foi pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo. E em nenhum momento, era como se Paulo estivesse dizendo, eu pedi para vocês cumprirem a lei, porque a lei já foi cumprida. E eu e você temos que lembrar disso. A lei já foi cumprida em sua totalidade em Cristo Jesus. Por isso que ele desafia eles a considerarem, foram salvos pela pregação da fé ou pelas obras da lei. Ou seja, quando eu penso em fé e lei, e eu quero aqui rapidamente só fazer você pensar na lei versus a fé. A lei tem normas, são normas rígidas. A fé é pela proclamação da palavra, a fé é uma notícia. A fé é leve. A fé é em alguém que é Jesus Cristo. A lei também é em alguém, mas é em mim mesmo. Eu preciso mostrar essa performance através da lei. A performance está em mim. Em Cristo Jesus, a performance está em próprio Jesus, pela fé, aliás. A performance se sustenta em Jesus Cristo. É por isso que, pela pregação da fé, eu estou livre da lei. Nós já falamos isso aqui, a lei como se fosse um grande mapa em que mostra onde eu estou e onde eu deveria estar. Quando você pega o mapa, você localiza onde você está, primeiro ponto de referência, e onde você quer ir. A lei mostra isso, ó, você está nessa condição e ela mostra, você está em condição de pecado, você está em condição de totalmente perdido, depravação total, mas Deus quer que você chegue nesse estado de perfeição e você não consegue, porque o mapa não te leva a lugar nenhum. O mapa da lei mostra somente onde você está e onde você deveria estar. Mas vem Jesus Cristo, que ele nos transporta a esse lugar por meio do seu sacrifício. Então Jesus Cristo realmente é aquele que nos pega do lugar onde estamos, depravação total, e nos torna justos. E é isso que ele está mostrando para os Gálatas. Por isso que ele fala, recebeste o Espírito como? Primeiro argumento. Ou seja, foi pela pregação da fé. E ele continua, versículo 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais vós agora vos aperfeiçoando na carne. Será que vocês não estão entendendo que se vocês começam no Espírito, vocês precisam andar no Espírito?
Agora vocês acreditam que vocês podem começar no Espírito e serem ministrados, se aperfeiçoando na carne? Isso é um retrocesso. Paulo está falando, se vocês estão caminhando é para trás, vocês não estão entendendo nada. Começa no Espírito e continua no Espírito. Agora ele está falando assim, tem como se aperfeiçoar na carne? Será que há como eu e você começarmos no Espírito e nos aperfeiçoar na carne? É óbvio que não. Mas nós temos que admitir, fazer um olhar hoje, contemporâneo da nossa vida. Quantas vezes a nossa carne grita alto? A nossa carne acredita que podemos ou acredita que somos merecedores. A gente tem que ser sincero, quantas vezes a gente não fica decepcionado com alguma, quem sabe, com uma oração não respondida? E a gente fica decepcionado porque a gente, no fundo, acredita que é merecedor dela. Ou quando eu vejo uma situação da qual eu estou cercado, uma dificuldade que eu estou vivendo, e às vezes eu olho para aquilo e me acho que eu não deveria estar naquela situação porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, como se eu pudesse me aperfeiçoar na carne. Ou quantas vezes nós temos um olhar julgador para o próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim, ó, você olha o cisco do seu irmão que está ao seu lado, mas esquece de ver a trave que está diante dos seus olhos. Nós somos aptos, achamos que somos aptos em julgar os outros, porque cumprimos certos preceitos da lei. Quantas vezes nós vemos uma igreja que tem dificuldade de aceitar o diferente, que tem dificuldade de aceitar o neófito, o novo na fé, e não tem a paciência que outras pessoas tiveram com a sua vida no decorrer da sua caminhada cristã, da sua conversão cristã. Fica uma grande lição, porque eu preciso começar no Espírito e andar no Espírito. Lembra que eu fiz aquele desenho do rádio? Essa é a ideia. Nós temos que, sim, sempre buscar essa sintonia com Deus. Há uma sintonia entre fé e lei. E realmente, se deixarmos a nossa vida, sempre caminhamos para a lei, sempre temos a tendência, mas nós temos que alinhar a nossa sintonia com a fé cristã em Jesus Cristo, como fosse um rádio, com uma sintonia fina, e que se nós não nos percebemos, estamos em sintonia com a carne e não entendemos isso. Nós temos que buscar sempre essa sintonia com Cristo. Por isso que Gálatas, ele demonstra para nós que esse evangelho precisa ser pregado não só para aqueles que ainda não têm compromisso com Deus, mas para mim e para você que somos cristãos todos os dias. Nós deveríamos acordar, olhar para o espelho e pregar o evangelho para nós mesmos, buscando essa sintonia fina com Deus. E ele faz o seu terceiro argumento. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Vocês sofreram, será que foi em vão? Esse é o argumento do sofrimento. Na verdade, a palavra aqui no original, em vez de sofrer, poderia ser traduzida por experimentar. Terá sido em vão que vocês experimentaram tudo isso? Ele se remete a essa perseguição que a igreja poderia passar. Lá em Atos, capítulo 14, vai falar um pouquinho sobre isso, quando o próprio apóstolo Paulo começa a falar, cuidado, essa perseguição vai vir, ninguém é isento a isso. Atos capítulo 14, a partir do versículo 21 e o 22, ele fala o seguinte, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os, preste atenção, e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele estava falando assim, ó, vai ter tribulações, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, ou seja, essa igreja aos Gálatas não era uma igreja que não sabia das consequências. Paulo sempre trouxe de forma visível e notória as consequências do evangelho na sua própria vida, na sua própria carne, nas suas perseguições que ele sofria, apedrejamentos, naufrágios, prisões, quando ele foi expulso de cidades por simplesmente pregar o evangelho. Essa era a vida dele, o discurso e a vida dele. Ou seja, Gálatas sabia disso. Foi em vão que vocês sofreram tudo isso? Vocês foram sustentados por quê? Pelas obras da carne, pela lei. Ou seja, até os nossos sofrimentos mostram que nós precisamos ser sustentados pela fé em Cristo Jesus. Quando você e eu temos sofrimentos, quem tem nos sustentado? É as nossas obras ou é realmente a fé em Cristo Jesus? Ele continua. Na verdade, o seu quarto e último argumento, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres, olha só, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele fala, em base em que Deus fez milagres no meio de vocês? Aonde que aconteceu isso tudo? Ali no capítulo 14 de Atos também, você volta lá comigo, ainda fala um pouco dessa história, quando ali houve milagres.
capítulo 14, o versículo 3, mostra ali que havia sinais e prodígios por mão deles, de Paulo e Barnabé, se fizeram sinais e prodígios. Ali do versículo 8 em diante fala desse coxo que foi curado. Ou seja, vários milagres que aconteceram e ele pergunta, foi feito na base da pregação da fé, na fé do evangelho em Cristo Jesus ou pelas obras da lei? Então ele traz aqui argumentos mostrando isso. Ficou bem claro para aquela igreja que eles deveriam viver pela fé, pela pregação da fé e não pelas obras da carne e obras da lei. E eu e você temos que ser todos os dias lembrados disso. No próximo vídeo agora, Paulo traz à baia, traz à tona Abraão, como eu disse, o pai da fé, esse patriarca, esse homem que tem uma significação tão grande para os judeus. É como se ele estivesse trazendo a sua primeira testemunha a favor da pregação pela fé, de viver pela fé e não pelas obras da lei. E aqui a gente fica com mais esse vídeo sobre a Bíblia para você, analisando um pouquinho da carta aos Gálatas, e eu espero que você continue estudando os textos bíblicos conosco. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, obrigado por esses argumentos que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida e sermos lembrados, Senhor, que somos sustentados não pelas obras da carne, não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, o Senhor tem nos alcançado. Ajuda-nos, ó Pai, a viver essa realidade todos os dias de nossa vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e ficamos com o próximo vídeo.